Herdeiro que usa exclusivamente o imóvel de herança não paga sozinho pelo IPTU. Eu sou Thales de Menezes, advogado de inventário, e aqui nesse canal eu posto notícias sobre inventário toda semana. Por isso peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Esse caso foi julgado pelo STJ e ele é bastante complexo. Vamos lá. Primeiramente, o que aconteceu foi o seguinte: a herança era um imóvel. Os herdeiros eram duas irmãs. Uma irmã morava neste imóvel, a outra não. A irmã que não morava no imóvel pediu um aluguel para a que estava morando lá. E isso é muito comum, está no direito e é amplamente decidido por todos os tribunais, inclusive do STJ. Quando uma propriedade é de duas pessoas e apenas uma delas usa essa propriedade, a outra tem o direito a uma indenização, que nesse caso seria um aluguel. Quando um bem possui dois proprietários e esse bem pode ser dividido, então ele é dividido para esses dois proprietários. Mas no caso de um imóvel, na maioria das vezes isso é impossível. E as partes não querem morar juntas no mesmo bem. Então elas decidem para apenas uma morar e a outra vai receber um aluguel. Esse aluguel é proporcional à sua propriedade. Nesse caso, como eram duas irmãs, eram as proprietárias, uma deveria pagar metade de um aluguel tradicional para a outra. Vamos supor que aquela casa teria por aluguel um valor de R$ 1.000, uma casa normal, numa situação normal, que fosse alugada para um terceiro. O valor fosse R$ 1.000. Nesse caso, uma irmã pagaria a outra o valor de R$ 500, que seria a metade que ela deveria ter direito. E isso é muito comum e amplamente decidido pelos tribunais. Agora, o problema aqui era com relação ao IPTU. A irmã que estava morando no imóvel disse o seguinte: tudo bem, se eu tenho que pagar aluguel para a outra, então ela também vai ter que pagar metade do IPTU que eu estou pagando todos os anos. A outra irmã não concordou e essa situação foi levada até o STJ. O juiz de primeiro grau decidiu que o IPTU deveria ser pago apenas pela pessoa que está morando no imóvel. Ele usou como analogia a questão da locação. E essa decisão, inclusive, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça daquele estado. Mas vamos dar uma olhada no que diz a lei sobre Imposto de Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. Ele diz no artigo 34 que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Ou seja, qualquer um desses três são os responsáveis por pagar este imposto. Então, o Estado pode cobrar qualquer um desses três, tanto o proprietário do imóvel quanto a pessoa que está usando o imóvel. Então, no caso de uma locação, por exemplo, tanto o dono do imóvel quanto o inquilino poderá ser cobrado deste IPTU. Só que o Estado tem a opção de escolher um desses três. E na hora de escolher, ele vai decidir pela forma mais fácil, olhar quem é o proprietário e cobrar dessa pessoa. Como a propriedade seria das duas irmãs, o IPTU será cobrado das duas irmãs. No caso deste processo, a proprietária não concordou com o juízo de primeiro grau e nem com o TJ de segundo grau. Então ela recorreu ao STJ. Ela informava e destacava o artigo 1315 do Código Civil, que diz que o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e suportar os ônus que estiver sujeita. Condomínio é quando uma propriedade é dividida por mais de uma pessoa. Condomínio não é apenas aquele edifício onde várias pessoas moram, não. Então, se um carro pertence a duas pessoas, ele é um condomínio. Então, nesse caso, todas as despesas desse carro, por exemplo, têm que ser suportadas pelas duas pessoas. É o que diz claramente o Código Civil. E usando com base neste argumento, ela levou o processo até o STJ. E lá se decidiu o seguinte: os ministros destacaram que há sim um conflito de direito. De um lado, a lei diz que os impostos e despesas de um imóvel devem ser suportados por todos os proprietários. Do outro lado, ela destaca a questão do enriquecimento sem causa. Uma irmã estaria pagando pelas despesas de um imóvel que ela não usa, enquanto a outra estaria usando o imóvel e pagando pelas despesas e ainda teria que pagar uma indenização para a outra. Então haveria aí um enriquecimento sem causa, porque uma irmã deveria pagar as despesas que apenas a outra irmã usa. Essa que está usando seria beneficiada com isso. Então o que o STJ decidiu foi o seguinte: enquanto a partilha não for concluída, as duas irmãs devem pagar o IPTU. Da mesma forma como a outra irmã tem o direito a receber essa indenização no valor do aluguel. Depois que a partilha for concluída, aí sim o IPTU será só da pessoa que está morando no imóvel. O STJ então decidiu que, enquanto a partilha não é concluída, quem deve pagar o IPTU é o espólio.
São os bens da pessoa que faleceu é que devem ser usados para quitar estes valores, não os bens particulares dos herdeiros. Após a partilha, aí sim será aplicado a regra da lei, que diz de forma clara que as duas proprietárias podem ser sim cobradas. Mas os ministros destacaram que resta direito à irmã que não mora no imóvel pedir uma indenização para que estar morando no imóvel a respeito dos IPTUs que ela iria pagar sem usar o bem. Então são duas situações. Quem tem que pagar o IPTU? Enquanto o inventário não é concluído, o espólio. Depois que ele é concluído, as duas irmãs. Mas a que não está morando no imóvel pode pedir um ressarcimento para a irmã que está morando no imóvel, mas isso é uma segunda situação em um outro processo que ela teria direito. Caso ela não queira, ela não precisa cobrar isso. É a mesma situação de um aluguel. Se o Estado cobrar o IPTU para o proprietário do imóvel que alugou o imóvel para um inquilino, esse proprietário vai ter que pagar esse IPTU, mas ele pode pedir um ressarcimento para esse inquilino. Mas o que você achou dessa decisão? Você concorda com os ministros? Ou você acha que a pessoa que está morando no imóvel já de imediato deveria pagar exclusivamente o IPTU? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ficou qualquer dúvida sobre esse assunto? Comente aqui embaixo que eu vou responder em um vídeo específico. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, acesse o meu site. O link é o primeiro aqui na descrição. Lá eu tenho vários outros artigos sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar dessas duas indicações que eu estou colocando na tela. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no logo para se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.